A Superintendência Estadual do IBGE no Piauí apresentou hoje o terceiro balanço da coleta do Censo Demográfico 2022 no estado. Nesse balanço, temos como destaque a população do estado, onde já foram contados 2.831.380 habitantes do estado do Piauí. Esse percentual deixa o Piauí como a unidade da federação com a coleta mais avançada do país, né? Não é o total ainda, é o patamar de contagem que já está mais elevado. Sobre o assunto, nós vamos conversar com o superintendente de informações do IBGE aqui no estado do Piauí, Eider Mendes. Superintendente, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, trazendo esses dados do censo, né? É interessante, esse censo, ele acontece a cada 10 anos e, a princípio, deveria ter acontecido em 2020. Isso. Mas pandemia, imbróglio judicial, só está acontecendo agora. Isso, na realidade, de 10 em 10 anos o IBGE realiza esse censo, né? Na verdade, o censo já ocorre desde 1872, completou agora 150 anos, né, do censo, e a partir de 1940 o IBGE vem já realizando ele mesmo, né? Antes eram outras instituições federais. E em 2020 teve a pandemia, e não foi possível realmente que nós colocarmos nossos técnicos realmente em campo, justamente por conta da questão de saúde. E em 2021 houve um problema de recursos orçamentários, foi bloqueado esse recurso. E para 2022 o STF obrigou, na realidade, determinou que fosse realizado o censo. Na realidade, ele saiu por conta dessa determinação do STF de que o governo federal alocasse recursos para a realização do censo. Estamos mostrando aí imagens de uma entrevista coletiva concedida na manhã de hoje sobre esse assunto que nós vamos detalhar aqui a partir de agora. Bom, o censo não foi finalizado totalmente, mas nós já temos algumas constatações interessantes a partir dos levantamentos. O que nós podemos destacar aí do perfil do piauiense? Certo. Em termos de perfil dos piauienses, nós temos problema até a coleta dos indígenas, as pessoas que se autodeclaram indígenas, né? No censo de 2010, que é o último censo já realizado, nós tínhamos no Piauí 2.944 pessoas que se autodeclararam indígenas. Já agora, nesse terceiro balanço, já no final de outubro, nós temos 6.370 pessoas que se autodeclararam. A gente percebe, então, um aumento de 116% nas pessoas que se veem como indígenas. Então, a gente vê que nem terminou o censo e já mais do que dobrou. O que a gente percebe é que mais pessoas estão tendo um orgulho, né, e sentindo autoconfiantes de se declararem realmente a sua identidade étnica, né? Seria resultado de um trabalho de conscientização, de educação dessas pessoas? Eu acredito que sim. Inclusive, aqui mesmo no estado do Piauí, se não estou enganado, o governo do estado já vem tentando resgatar essa questão dos indígenas aqui no Piauí, né, estimulando as pessoas, as comunidades a se autodeclararem e afirmarem suas descendências étnicas indígenas. Tem as regiões, ou isso está bem descentralizado no estado? Na realidade, está bem descentralizado no estado. A gente percebe que algumas comunidades que chamam um pouco a atenção, principalmente lá em Piracuruca, né? Desculpa, não em Piracuruca, em Piripiri, nós temos uma comunidade lá no município que fica na área urbana mesmo ainda, mas tem uma delimitação de pessoas que se veem como indígenas, são parentes, na realidade, dentro do próprio bairro. A cultura, se reúnem, inclusive, né, para os seus rituais também. E nós temos também a declarar aqui, de acordo com esse nosso levantamento, a questão também dos quilombolas, né? Pela primeira vez, o IBGE está trazendo essa pesquisa junto aos quilombolas para trazer esse retrato dessas comunidades, para saber quantos são, como vivem também, até que os governos possam traçar políticas públicas em prol dessas comunidades. Até né? Então eles eram enquadrados em que categoria? Na realidade não havia nenhum enquadramento desse. Estava dentro da população geral. Isso, dentro da população geral, eles não apareciam. E agora não, a gente vai saber comunidade por comunidade, tipo a Mimbó, inclusive nós fizemos o lançamento do censo lá esse ano, né, do censo quilombola. Então a gente vai saber quantas pessoas fazem parte da comunidade, quantos domicílios tem, o que é que eles têm de saneamento, o que é que eles têm de saúde, qual é a renda média daquele pessoal que vive naquela comunidade, vai permitir traçar um retrato socioeconômico muito bem delineado, né? Como é que tem sido a receptividade aos recenseadores? As pessoas têm atendido, prestado as informações? Qual a avaliação geral? No geral, a gente tem tido uma boa receptividade. Só aqui no Piauí, a nossa média de recusas é de 1,08% dos domicílios, né? Assim, a cada 10, quase 2. Eu diria que a cada 100, 1 não responde. É 1%.
Ah, 1%. Perfeito, certo. A cada 100 domicílios, um não está respondendo. A média Brasil é cada 100, 2 não responderem. Então, nós temos uma média que é a metade do Brasil. Aqui em Teresina, nós temos o dobro da média do Piauí. São 2, a cada 100 domicílios, 2 não nos atendem. Só que, geralmente, aliás, o IBGE sempre enfrenta, eventualmente, recusas em qualquer pesquisa que a gente faz em domicílio. Isso já é, nós temos assim, praxe, a gente ter, aqui a gente ter recusa. Só que nós temos já um trabalho de supervisão, que até o final da pesquisa, a gente vai trabalhar para reduzir mais ainda essas recusas. Por exemplo, se a gente tem 1%, a gente vai ter talvez 0,5%, 0,4%, 0,3% até o final da coleta. Porque nossos supervisores irão a campo, visitar esses domicílios, tentar convencer os moradores a responder, mostrando inclusive para que serve o censo, né? Ou seja, nós vamos tentar buscar aquelas informações dos domicílios das pessoas para que seja possível nós fornecermos depois informações para o governo estadual, federal e municipal, para que eles tragam políticas públicas em prol da própria população, né? Interessante que o agente do IBGE ele é bem identificado. Isso. Tem como você atestar se aquela pessoa... Isso, na verdade, por exemplo, o recenseador do IBGE ele vai estar usando esse mesmo colete que eu estou usando. Aqui do lado tem um QR Code, né, com o nosso crachá, com o nome, tem a minha foto aqui, você pode identificar. Tá? Inclusive, você pode aproximar seu celular do QR Code que tem nesse crachá e você vai identificar a mesma foto, as mesmas informações, já é uma forma de segurança. E você também pode ligar para o telefone 0800 721 8181, telefone gratuito do IBGE, e de posse do RG, CPF ou matrícula do recenseador, você vai conseguir que as pessoas te informem que aquele ali realmente é o recenseador do IBGE. E os dados pessoais da pessoa ou da família permanecem em sigilo? Isso, na realidade, a gente fala que todas as informações que são repassadas para o IBGE, como, por exemplo, os nomes, as idades, a renda das pessoas, né? A questão até mesmo, por exemplo, a gente pede informação sobre a saúde física, por exemplo, das pessoas que têm alguma deficiência. Tudo isso fica resguardado sob sigilo. Isso vai servir só para o IBGE depois tabular as informações por município, por bairro, por cidade, por estado, pela federação, para que mais uma vez, se promova algum trabalho de políticas públicas, seja na área da saúde, na área do emprego e renda, né, em várias áreas. Então é importante as pessoas terem essa consciência de colaborar, não precisa nenhum tipo de receio. Agora, é interessante, algumas pesquisas do IBGE elas são feitas também por telefone. Isso, na realidade, mas a maioria toda ela é presencial, a gente na realidade visita, por exemplo, boa parte das pesquisas em domicílio, principalmente na pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua, que é chamada PNAD, que de certa forma é a segunda maior pesquisa após o censo, né? Toda ela é feita em domicílio, inclusive na PNAD nós visitamos cada domicílio 5 vezes durante um período praticamente de 2 anos. Né, buscando as informações, uma continuidade dessas informações. E aqui, claro, nós temos alguma recusa, mas nós sempre trabalhamos para diminuir essas recusas. E as pessoas já conhecem todo o trabalho, né, também. E boa parte das pesquisas, então, são presenciais. Algumas, como essa do próprio censo agora, ela está abrindo a possibilidade da pessoa, se não quiser fazer presencial, seja por questão de tempo, de às vezes não estar disponível para receber o recenseador, ela pode fazer por telefone, tá, com o próprio recenseador, ou ainda até pela internet. Basta ele dizer ao recenseador que deseja fazer pela internet, o recenseador dispara um e-mail que vai com um e-ticket, com a senha, para que ele acesse ao site do IBGE e preencha rapidamente também o questionário. E o questionário do IBGE é muito rápido. Tá? Se o domicílio for sorteado para receber o questionário chamado básico, que tem só 26 questões, são só 5 minutos para responder. Se for sorteado para responder o questionário chamado da amostra, que é um questionário um pouco mais ampliado, são 77 questões, é no máximo 15 minutos. É tudo muito rápido. São informações ali bem objetivas. Bem claro, bem rápido. Uma praticidade nesse sentido. Bom, que outros destaques a gente poderia extrair, né, do censo que está sendo feito? Tem prazo para encerrar o censo? O censo, na realidade, ele sempre é feito em 3 meses, tá? Geralmente ele começa em agosto e termina em outubro. Excepcionalmente esse ano, o IBGE está tendo um pouco de dificuldade para encontrar mão de obra para trabalhar como recenseador em alguns estados. Aqui no Piauí nós não tivemos dificuldade, mas estados que têm uma taxa de desemprego bem menor, como Mato Grosso, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, eles estão tendo dificuldade porque não tem muita mão de obra disponível, tá, que as pessoas realmente queiram. Então o IBGE está até abrindo já outras estratégias que não sejam, por exemplo, só concurso, sejam pessoas que estejam disponíveis apenas levando seu currículo, o IBGE está recebendo e está contratando essas pessoas após um treinamento também.
Com relação a dados interessantes que nós temos aqui, eu tinha falado dos quilombolas, que estão sendo coletados pela primeira vez no trabalho do IBGE, nós já temos recenseados no Piauí cerca de 27.258 pessoas até o presente momento, né? Representam quase 1% da população piauiense, os quilombolas. Então nós temos, por exemplo, que os questionários que a gente falou aqui agora há pouco, né? O questionário básico da amostra, ele praticamente tem sido feito em 83% dos domicílios. E 17% dos domicílios piauienses estão respondendo esse questionário da amostra. Para ter um exemplo, esse questionário da amostra, ele tem questões, por exemplo, uma questão de deficiência física, né? Se a pessoa tem deficiência auditiva, visual, motora, mental, e também a questão do autismo. Tinha, inclusive, algumas pessoas preocupadas que tem aqui acolá um ente familiar que tem o autismo e não estava respondendo, porque na realidade estava respondendo um questionário básico que tem poucas questões e não tem aquela questão do autismo. E só tem no questionário ampliado. Mas como o IBGE trabalha com estatística, e na realidade esse do questionário ampliado, depois o IBGE pega e expande para toda a população essa amostra, né? Então, através de métodos estatísticos, a gente vai ter uma ideia de toda essa população, por exemplo, autista no país. 99,6% das pessoas dos domicílios estão sendo entrevistadas presencialmente, 0,3% estão respondendo por telefone, deu 2.735 domicílios que quiseram responder dessa forma, e pela internet foi só 0,1% das pessoas, dos domicílios, que pediram para responder, não deu mais do que 932 questionários. E nós já temos, por exemplo, um percentual de homens recenseados no Piauí, dá mais ou menos 48,85%, e as mulheres 51,15%. Mulheres são maioria. Sempre a maioria. Praticamente, é uma regra praticamente. Poucos municípios têm realmente, ou estados, mulheres sendo menos do que os homens. A regra básica realmente é as mulheres sendo maior. E nós temos também, aqui no Piauí, nós já temos 23 municípios que já estão com todos os seus setores censitários praticamente já recenseados, tá? Dos 224 municípios, 23 já estão praticamente concluídos. Eles vão ter ainda apenas que passar por uma etapa de supervisão da coleta, tá? Encerrou ali, mas os supervisores ainda vão a campo tentar checar se aqueles resultados estão todos ok, porque se tiver alguma coisa equivocada, dá ainda para fazer a recoleta das pessoas, aumentar ou até diminuir, dependendo da situação que tenha ocorrido naquele município. Eider, eu estava aqui imaginando a seguinte situação. Durante a pandemia, algumas situações extraordinárias surgiram, né? Necessidade de pagamento de auxílio emergencial, depois distribuição de vacinas. Com o censo desatualizado, o governo em algum momento atirou no escuro. Isso, na realidade, é para você ver o que é o prejuízo de não se ter um censo atualizado. A compra das vacinas, geralmente, os municípios, ou o governo federal, o estadual, eles praticamente já trabalham assim, meio no escuro, fazendo uma projeção em cima da população de 2010, por faixa etária, por exemplo. Né? Então, eles faziam uma projeção em cima de dados já defasados, 12 anos, né? Mas agora, a partir do próximo ano, já vai estar tudo recomposto, vai ser permitido, possível, aliás, se atualizar. Mas só daí já dá para a gente ter uma ideia do prejuízo que a gente não ter esse tipo de informação. Então, quando a gente vê alguma discussão relacionada a pagamentos de programas sociais e agora o orçamento em fase de debate também no Parlamento Federal, com o protagonismo de alguns piauienses, nós podemos ter a segurança de que será uma política mais consolidada, mais segura, mais assertiva. Com certeza. Na realidade, qualquer política pública só é feita em cima de informação. Daí o IBGE, de certa forma, é quem detém praticamente todas essas informações. É quem vai a todos os municípios e quem permite traçar o melhor retrato, né, da situação das famílias, né, seja na questão de saneamento básico, educação, saúde, saneamentos. São vários temas, né, que o IBGE trabalha. E a partir do próximo ano a gente já espera estar trazendo essas tabulações já para que a gente possa repassar tanto para os governos, como também até mesmo para os pesquisadores, né, os acadêmicos das universidades, para que eles possam também fazer seus trabalhos, que também ajudam muito nessas políticas públicas. E aí com informações quantitativas, qualitativas. Exatamente, o IBGE vai trazer informações quantitativas e qualitativas, permitindo balizar bem essas informações que vão ser repassadas para a comunidade. Muito obrigado ao supervisor de informações do IBGE aqui no estado do Piauí, Eider Mendes, pela participação, pela presença. Sucesso no trabalho de vocês. Obrigado. E só queria, de antemão, falar que o censo, por exemplo, ele estava, como você falou agora há pouco, estava programado para terminar agora em outubro, mas em razão dessa problemática de pessoal,
o IBGE já trabalha com o encerramento previsto para meados de dezembro. Então, a gente vai estar em campo ainda, eu espero ainda que as pessoas recebam o nosso recenseador com muito carinho, tá? E respondam a todas as perguntas realmente assertivamente. Muito obrigado, Eider Mendes.